O segundo transtorno, muito comum também no idoso, é o estado confusional agudo ou delírio. Né? O que é o delírio? O delírio é uma alteração também, só que ela difere das outras alterações por ela ter um caráter muito agudo, ou seja, é de um dia para o outro. Né? O paciente de um dia para o outro ele começa a ter uma alteração súbita do nível de consciência, ou seja, o paciente de repente ele começa a ficar mais, a gente chama de hipoativo, de repente ele começa a ficar mais paradinho, né? Sem se alimentar direito, sem responder, né, às solicitações. Ele tem uma alteração muito importante da atenção, né? Isso a gente consegue perceber muito bem, essa alteração de atenção no paciente que tem um delírio. Ele pode ter alucinações também, ele pode visualizar objetos que não existem, pode ter alucinações auditivas, escutar coisas que não existem também. Só que a grande característica é que esse distúrbio ele é agudo, é de um dia para o outro. Né? Diferente da demência, que é um quadro lento, demora até 3, 4 anos algumas vezes para a gente dar o diagnóstico. No delírio é um paciente que um dia estava bem e no outro ele ficou alterado. Né? Como que a gente percebe? Primeiro é pela velocidade, pelo quadro agudo, ou seja, de um dia para o outro. Né? Segundo que eu posso dar de dica para você cuidador, você cuidadora, né, ele tem um distúrbio muito grande da atenção. Né? Então um teste que eu sempre costumo fazer no paciente quando eu atendo até na emergência, que é idoso, que tem alteração súbita de nível de consciência, de alteração de psiquiátrica súbita aguda, por exemplo, eu peço, por exemplo, ele falar os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Até aí é meio que medular até. Mas quando a gente pede para falar de trás para frente, ou seja, ele necessita de uma maior atenção, né, para pensar, aí ele já faz confusão, já não consegue. Outro bem interessante também que eu faço, outro teste, é, por exemplo, eu falo, olha, cada vez que eu falar o número 3, você vai bater palma. Aí eu falo 1, 2, 5, 7, 3, aí bate palma. 8, eu falo números aleatórios. Sempre que eu vou falar o 3, se o paciente tiver uma atenção plena, ele bate palma. E assim, é muito interessante que na maioria dos casos dos pacientes com delírio, ele não tem essa atenção. A atenção fica bastante prejudicada. Então ele acaba muitas vezes, a gente fala, não bate palma, né, fica extremamente apático até algumas vezes. Né, então essa é uma característica. Agora, o que a gente tem que entender, o que o cuidador tem que entender, que essa alteração é sempre um quadro de uma urgência médica. Né? O paciente que tem essa alteração, a gente tem que pensar sempre em alguma causa, alguma doença de base que está produzindo esse sintoma. Né? Geralmente o paciente pode estar com alguma infecção, né, que é o mais comum. Né? Lembrando que infecção no idoso, a gente sempre pensa em pulmão, pneumonia, a gente sempre pensa em rim, infecção de urina, né? E sempre pensa em alguma infecção na pele, né? Ou o idoso que já tem alguma lesão por pressão, ou o idoso que faz erisipela, que é aquela infecção na pele de repetição. Então a gente sempre pensa em algum quadro infeccioso. O tratamento é antibiótico, é o tratamento da infecção, da base. Outras causas também que a gente não deve descartar, desidratação é muito comum, né? No verão, até no inverno até pode acontecer, né? Porque como muitas vezes a gente tem menos sede, a gente acaba até oferecendo menos água para o idoso. Então o idoso faz desidratação, faz delírio. Às vezes hidratando, o idoso já volta já ao que era o basal, o que era o normal. Né? Então infecção, desidratação, doenças mais sérias como um AVC, um derrame, né? Um infarto do coração, um quadro, uma insuficiência renal, né? O paciente que já tem aquele rim que ele está ali no limite, de repente dá uma descompensada, então ele começa a fazer delírio, começa a fazer essa alteração de nível de consciência. Um adendo também que é muito interessante, que a hospitalização, né? Qualquer hospitalização, às vezes o paciente vai se hospitalizar por algum quadro cirúrgico, por algum quadro
que não tenha nem relação com o quadro infeccioso, né? O paciente, quando muda de ambiente, quando muda, altera o ciclo de sono vigília, que a gente chama, que é de ficar acordado e ficar dormindo, né? Ele pode fazer delírio. Então, é muito comum, aí até alguns dados falam que mais de 50% dos idosos sem problema psiquiátrico prévio pode fazer alteração, pode fazer quadro de delírio após aí terceiro ou quarto dia de internação. Então, delírio, nós como profissionais de saúde que trabalhamos em hospital também temos que ter esse conhecimento para identificar esse transtorno que é muito comum. E o tratamento, muitas vezes, né, é simples e reversível também. O paciente é totalmente reversível.